Olá, seja bem-vindo ao Contextualizando, mais um sextou aqui conosco. Eu sou a Jennifer, sua apresentadora, e hoje conosco nós temos a Daniele, estudante de psicologia, e nós vamos falar sobre a importância da terapia no luto, nesse período de pandemia. Daniele, seja bem-vinda, se apresente um pouco pra gente, fala sobre você, o que você estuda. Tá. Olá, eu sou a Daniele, eu tenho 24 anos, eu sou estudante de psicologia no Mackenzie, eu tô na 7ª etapa, tô encaminhando já para a 8ª etapa do curso. Eu estava fazendo estágio no CTA, que é um centro de acolhimento temporário para pessoas em situação de rua. Eu também já estagiei com crianças com necessidades especiais. E eu gostaria, aqui, de poder trazer um pouco do meu conhecimento adquirido nesse tempo para vocês. Muito bem. A Daniele é uma das minhas amigas mais próximas, é um prazer tê-la aqui. E Dani, o brasileiro, em geral, tem muito preconceito com a terapia, né? Eu faço terapia e, normalmente, às vezes eu falo que eu faço terapia e as pessoas veem como algo ruim, acham que eu tenho um transtorno e super grande, um preconceito muito grande. Por que você acha que o brasileiro, ou isso é mundial, por que as pessoas têm tanto preconceito com a terapia? Então, aqui no Brasil, a psicologia, ela nasceu um pouco atrelada com a psiquiatria, né? E por muito tempo a gente até viu, a gente tem um antigo hospital psiquiátrico aqui, né, em Carapicuíba, e as pessoas viam a psicologia atrelada a essa questão da loucura. Então as pessoas pensam e ainda trazem isso até hoje, né? Eu estou indo no psicólogo porque eu sou doida, tenho algum problema. E mesmo às vezes você explicando para alguém, para uma pessoa, como que funciona, as pessoas ainda ficam com esse pensamento, né? Que esse tabu de que eu estou procurando um psicólogo por ser louca da cabeça ou coisa do tipo. Quando na verdade não. Mas isso tem diminuído justamente porque a gente vê uma disseminação nas mídias sobre a psicologia, tanto em novela, em filmes, em séries, o papel do psicólogo e como que funciona uma terapia. É verdade. A Netflix tem um monte de série, um monte de filmes com terapeutas, né? Às vezes o terapeuta é bem ruim. Sim. Né? Em caso, por exemplo, a série Lucifer, mas em geral tem divulgado mais o processo de terapia. Mas vamos focar no nosso tema. A importância da terapia para passar pela fase do luto nesse período de pandemia e pós-pandemia também. Mas vamos entender primeiro o que é o luto. Tá. A gente pode pensar o luto como uma perda. Ela pode ser de alguém ou de alguma coisa que seja significativo para você, para causar alguma alteração, seja emocional ou seja física. Então, pelo que eu entendi, é a perda de algo. Isso. Então, não precisa ser necessariamente morte. Então, existem tipos de luto? Sim, existem tipos de lutos. Por exemplo, existe o luto físico, de eu perder um ente querido, um amigo. Mas existe o luto, por exemplo, em uma separação. Existe o luto no término de um namoro, em um desemprego, financeiramente. Então, o luto ele está nas questões que são importantes para nós e que às vezes tem um rompimento brusco, uma perda inesperada, e isso causa um sofrimento psíquico para a pessoa. Ah, interessante. E quais são os estágios do luto? Então, tem uma pesquisadora, Elizabeth, que ela fala sobre os 5 estágios do luto. E algumas pessoas podem passar por esses 5 estágios do luto, mas não necessariamente. Por quê? A gente percebe que o processo de enlutamento é diferente em diferentes culturas. Se a gente for pensar na cultura brasileira, o luto, por exemplo, pela perda de um ente querido, né? As pessoas fazem um velório, aquela coisa muito melancólica. Mas existem outras culturas, por exemplo, na Jamaica, que as pessoas celebram dançando. E recentemente teve uma reportagem de um senhor que faleceu e que ele descreveu para a família dele como ele gostaria que fosse o velório dele, que fosse com bebida, que fosse assim, que todo mundo se divertisse, porque ele queria
que fosse assim. E na mesma semana passou também uma outra questão, eu vi no TikTok e depois viralizou isso e passou na televisão, de uma senhora que falou que ela gostaria que ela fosse cremada e que dentro do caixão dela colocasse pipocas. E quando queimasse, pipocasse tudo. E também que ela queria que jogasse o quê? Um buquê, para que quem pegasse seria o próximo. Então a gente percebe que existem diversas formas de passar por esse processo. Aqui no Brasil tem muito essa questão melancólica. E eu posso até trazer uma experiência familiar, que os meus familiares que moram em Teresina, eles têm um costume que, quando morre alguém, em vez de ficar naquele sofrimento, naquela tristeza, eles fazem um grande evento. Então, como é interior, então eles matam um boi, matam um porco e fazem aquela festa. E depois de 7 dias, eles se reúnem novamente para fazer uma outra festa, se reunir com todo mundo para lembrar daquela pessoa. Então, é uma coisa mais alegre. Só que o comum é que as pessoas passem pelo aquele sofrimento, pelo choro, e a gente percebe, né, até com essa questão da pandemia, as pessoas não tiveram a oportunidade, mesmo que seja para celebrar de uma forma alegre ou de uma forma mais melancólica, as pessoas não tiveram essa oportunidade. Então você falou que a pesquisadora Elizabeth, ela escreve que o luto tem 5 estágios. Quais são esses estágios? Como que eles funcionam? Tá. Esses estágios, eu já vou ressaltar que não só para a questão da morte, mas também, por exemplo, em questão de perda financeira, término de um relacionamento, você pode passar por esses estágios. E não necessariamente na mesma ordem. E também nem todos, você não necessariamente pode passar por todos esses estágios. Por exemplo, a negação, a raiva, a barganha, a depressão e, por fim, a aceitação, né? A negação é quando você não aceita o que aconteceu. Por exemplo, eu perdi alguém e eu não consigo acreditar que aquela pessoa faleceu. Eu não consigo aceitar que eu não verei mais aquela pessoa. Então, você começa a negar que aquele fato aconteceu. E tem a raiva, né? Você fica frustrado, você fica com muita raiva por que aquilo aconteceu, por que fulano partiu, ou, por exemplo, por que eu perdi tal emprego, não consegue conceber a ideia. E tem a barganha, quando você começa a barganhar consigo mesmo. Às vezes você fica pensando, nossa, se tivesse acontecido aquilo, talvez fulano não tinha morrido, ou talvez eu não teria perdido o meu emprego. E você começa a barganhar consigo mesmo para tentar se acalmar. E tem a depressão, que é um estado mais melancólico, de você passar por aquela situação, de você chorar, de você se isolar. E, por fim, a aceitação, que você ressignifica tudo aquilo que você passou e você dá um novo sentido para aquela situação. Só que, como eu disse, né, não necessariamente as pessoas passam por todos esses 5 estágios. E aí, eu gosto muito de trazer essas questões atuais. Por exemplo, recentemente tivemos a perda da cantora Marília Mendonça. E teve uma série assim, de polêmicas relacionada a uma das suas amigas, que era uma cantora, que transpareceu de uma forma mais alegre, mais feliz, e as pessoas começaram a criticar, falando assim, olha, nossa, mas por que ela não tá triste? É justamente essa questão. Cada um enfrenta o luto de uma forma diferente. Isso não significa que a pessoa não nossa, perdi alguém, eu preciso estar com uma cara triste, eu preciso estar chorando, não. Cada um vai enfrentar o luto de uma forma diferente. Mas as pessoas, por questões culturais, acabam não entendendo. Da mesma forma, gerou uma polêmica nesse sentido com os cantores Bruno e Marrone, que não cancelaram o show, mas que decidiram seguir em frente, respeitaram, né, o período, foram no velório e tudo mais, só que foram duramente criticados, nossa, não cancelaram o show, os seguintes foram fazer, e aí entra em uma questão, né, geralmente quando uma pessoa entra em luto, ela quer o quê? Ela quer ficar quieta, ela quer parar, ela quer pensar, mas existem outras pessoas que não, que entende que o luto só nos traz a memória de que estamos vivos e que não podemos parar. Então, tem pessoas que aceitam melhor a questão da perda, né? Aceitam melhor a questão da morte do que os outros. E, Dani, o que é ressignificação? O que significa? Como que funciona? Explica pra gente. Ressignificar é você pegar um fato que foi talvez traumático para você ou foi triste,
que toda vez que você lembra, ou por exemplo, nessa questão do luto, transformar aquela situação para que não seja dolorosa, mas que você consiga seguir a vida, que você não estagne naquela situação e não consiga seguir em frente. Então, eu preciso elaborar aquilo. Não significa que eu vou apagar aquilo da minha mente, mas eu vou transformar como eu enxergo aquela situação. É a mesma coisa de eu ter uma folha de papel e eu, desenhei alguma coisa que eu não gostei, por exemplo. E aí amassei e joguei fora. Na verdade, o que você pode fazer, pensando em questões da sua memória, é pegar aquele papel e, por exemplo, fazer um origami, que é dar um novo sentido àquela situação que você passou. Então, não significa que é um processo rápido, é um processo gradual, é um processo lento, que você precisa de ajuda. Muitas pessoas conseguem passar por isso, ressignificar sozinho. Mas às vezes a pessoa precisa, por exemplo, de uma terapia para que ela consiga lidar com essas situações. Talvez alguém em casa tenha, muito provavelmente, tenha perdido um ente querido durante essa pandemia, né? Ou seja, pelo coronavírus ou alguma outra doença. Como passar pela fase do luto? Qual a melhor maneira? Tá. Como eu disse, cada pessoa ela passa pelo luto de formas diferentes, né? E a gente percebe que nessa pandemia foi uma coisa um pouco complicada. Porque uma das coisas muito importantes é você não se isolar, é você ter com quem ter apoio, com quem conversar. E a gente percebeu que, por causa do isolamento social, as pessoas não tiveram esse contato. E acabaram acumulando essas emoções por não ter com quem falar, porque o falar é muito importante. Mas a gente hoje tem as tecnologias, a gente tem o WhatsApp, então essa foi uma das funções que poderia ser utilizada. Mas geralmente quando a pessoa está em um estado de melancolia, ela não tem nem força para conseguir pegar um celular e mandar uma mensagem, então às vezes isso depende também das pessoas, das outras pessoas que possam ser uma rede de apoio. E como passar por esta situação é justamente também entendendo os estágios, né, do luto. Entender, olha, eu estou nesse estágio, o que eu posso fazer para sair dessa situação? Como eu posso fazer para ressignificar tudo aquilo que eu passei, procurando ajuda? Você me perguntou como a gente passar pelo luto e nesse momento de pandemia que a gente passou e ainda está vivenciando, algumas pessoas não tiveram o suporte adequado para enfrentar o luto, justamente pela questão do isolamento social, das pessoas não conseguirem ter acesso às outras pessoas para conversar, para sair, né, porque sair também é uma das coisas importantes para que a pessoa consiga passar por esse processo. E a gente, teve que se manter em casa, viver em família, e às vezes as pessoas perderam até todos os entes queridos de uma família. Então isso foi muito traumático. Então, ter uma rede de apoio de amigos é um dos passos muito importantes para que você consiga passar por esse processo. Quando você percebe que não está conseguindo passar por aquilo sozinho, não está conseguindo ressignificar aquela toda situação, porque é um evento muito traumático, você precisa do quê? Da terapia. Porque na terapia você vai conseguir encontrar mecanismo para conseguir lidar com aquela situação. E você não precisa passar sozinho por aquilo. Você precisa entender, através do processo terapêutico, com a ajuda da sua terapeuta, encontrar um novo sentido. Porque às vezes sozinho você não consegue ter uma perspectiva de um futuro. Então na terapia você consegue fazer isso. É importante também ressaltar que algumas pessoas nesse processo de luto, às vezes acabam encontrando válvulas de escapes que não vão ajudar. A pessoa vai querer fugir da realidade para não aceitar o que aconteceu. E às vezes faz abuso de drogas ilícitas e também das drogas lícitas, como o álcool, e pensando que aquilo vai passar, mas quando na verdade você já vai estar criando um outro problema, vai criando uma dependência, seja do álcool ou seja de drogas. Então a terapia, nessa questão do luto, a terapia ela vai nos dar inteligência emocional. O brasileiro em si, eu acho que é uma população, um povo que não tem muita inteligência emocional, até porque isso não é trabalhado nas escolas, as pessoas têm preconceito com a terapia.
E, enfim, as pessoas não aprenderam a reconhecer em si os seus próprios sentimentos. Eu falo isso porque na terapia eu fui confrontada muitas das vezes, né? Eu neguei muito dos meus sentimentos e a terapia vem me dando essa inteligência emocional. Então, essa importância da terapia, ela vai te ajudar a entender o que você está sentindo na questão do luto? Sim, a terapia, no processo, por exemplo, do luto, que as pessoas vêm enfrentando, ela vai te dar o suporte para que você consiga perceber, né? O psicólogo, ele tá ali para te ajudar a caminhar até que você consiga caminhar sozinho, sem precisar, né? E eu acho engraçado, eu sempre digo que o trabalho do psicólogo é não ter trabalho, né? Porque a função dele é que você não precise dele, é que você consiga elaborar todas as suas questões internas e sem muita interferência, né? Ela só vai te dando suporte para que você consiga entrar mais a fundo das suas emoções e você consiga superar e passar por aquilo. E a terapia, às vezes, não necessariamente seja só para aquela pessoa que está enfrentando o luto, mas a gente percebe o quê? Todo mundo aqui vai passar pela experiência de perda. E talvez você, na verdade, ninguém está preparado totalmente para passar por esta situação. E quando você passa pela terapia, você consegue elaborar essa situação para que futuramente não seja uma situação tão complicada para você. Porque a gente vai envelhecendo e ao envelhecer, as perdas são consequências da vida. E todo mundo vai passar por isso. A grande questão é que o luto é uma questão que ainda é tabu. As pessoas não gostam muito de falar sobre a morte. As pessoas não gostam de falar sobre perdas, né? Só que o que gerou muita angústia, mesmo para aquelas pessoas que não perderam pessoas, familiares muito próximos, mas perderam... Todo mundo aqui, né? Perdeu alguém porque a gente viu que o número foi muito grande, né? Só que a angústia que foi trazida é pela questão de que aquilo que foi recalcado sobre a morte, porque se a gente pensa em morte todo dia, a gente não consegue viver. E foi isso que a gente percebeu na pandemia, porque era noticiado todos os dias, tantas pessoas faleceram. E às vezes nos grupos de WhatsApp sempre tinha uma notícia sobre alguém que faleceu. E isso também gerou angústia, mesmo naquelas pessoas que não perderam alguém tão próximo a si. E a terapia também auxilia nessas questões. Você já falou como ressignificar, né, alguma perda, já falou o que é luto, já falou da importância da terapia nesse processo de luto, não só do luto, mas durante a pandemia em si, ou para qualquer outro tipo de transtorno. Mas como que eu identifico, como que a pessoa que está em casa identifica que ela precisa de ajuda, que ela está no limite? Tá. Você consegue identificar que você está precisando de ajuda quando você já não consegue fazer coisas cotidianas da sua rotina. Por exemplo, eu iria trabalhar, depois eu saía com os amigos, estudava, tocava, coisas que eu fazia habitualmente que eu não consigo mais fazer, né? Que eu parei. E quando isso também interfere em minhas relações com o outro, né? A gente tem que entender que somos seres sociáveis e que quando eu começo a me excluir de todos esses ciclos, quando eu começo a ser uma pessoa mais introspectiva, aí você consegue perceber que eu estou precisando de ajuda, porque você parou a sua vida. E a gente não pode parar a nossa vida e às vezes a gente precisa entender o que aconteceu, porque às vezes também algumas pessoas não percebem, né, que aquilo foi parando aos poucos e acaba não percebendo, acaba achando que é normal. E às vezes precisa que alguém fale, olha, você está precisando de alguma coisa, de alguma ajuda, porque eu percebi que você está assim, porque às vezes algumas pessoas não conseguem identificar isso sozinha. E às vezes os familiares que acabam identificando que tal pessoa está precisando de ajuda. Bom, né? Acho que a terapia ela vai ajudar a pessoa a ressignificar, que se ela não conseguir ressignificar sozinha, né? Isso. Como eu já falei, da inteligência emocional. Uma vez, como eu falei para vocês, a Dani é muito minha amiga, e nós estávamos conversando sobre uma pesquisa, uma reportagem que saiu sobre a venda de livros de ficção ter aumentado exponencialmente
durante esse período de pandemia. Da minha área de estudo, eu curso letras, isso é muito positivo, né? As pessoas estão lendo mais, ótimo. Mas tem um adendo, são livros de ficção. Do lado da psicologia, isso é 100% bom ou é algo para o pessoal da psicologia ficar atento? Tá, pensando pela psicologia, eu vou responder depende. A gente adora responder depende, né? Porque Eu depende, acho. Sim. Eu gosto de ler comentários, e aí eu vi um interessante de uma pessoa falando, né, que o importante é que você sobreviveu. E durante esses 2 anos, o nosso corpo lutou contra um vírus mortal. Então, a gente sobreviveu, a gente cuidou apenas de questões físicas para não contrair o vírus, mas acabou esquecendo da questão emocional e houve um acúmulo muito grande. Então, um aumento de ansiedade, um aumento de depressão. Tem uma coisa muito assim, né, que vai gerar algumas questões, por exemplo, as crianças que nasceram no período de isolamento social. Essas crianças apresentam características diferentes das crianças que nasceram antes.
já apresentam algumas dificuldades. Por quê? Por um tempo elas se manteram isoladas. Imagina crianças que manteram isolada durante 1 ano e meio, sem o contato assim direto com o mundo. Principalmente que crianças são mais vulneráveis quando é bebezinho, então os pais têm aquele cuidado de não deixar o contato. E eu também vi um vídeo super engraçado de uma criancinha que nasceu no período de pandemia e tudo que ela vê, ela acha que é álcool em gel. Então, assim, são coisas que vão levar futuramente. Por exemplo, questão do estudo, aquelas crianças que passaram um longo período sem ter aula, que isso gera um problema, as pessoas Demais. que passaram muito tempo sem o contato com as pessoas. Hoje algumas pessoas extrapolam, liberou, então vamos aproveitar, porque a vida é curta. Só que ela pode ser mais curta do que você espera, se você não tomar os devidos cuidados. Verdade. Então, as pessoas, a perspectiva para a psicologia é que vai ter muito trabalho. Vai ter muita coisa para pensar. A gente estava falando durante uma aula, né, sobre o quanto a demanda de pessoas com tentativas de suicídio apareceram na clínica do serviço escola da minha faculdade. E que, assim, aumentou, assim, de uma forma enorme, grande demais. E é uma demanda muito pesada, né? E como lidar com isso, porque por muito tempo, e ainda é um tabu, como a gente começou desde o início falando, a psicologia no Brasil. As pessoas não querem procurar um psicólogo. Muitas das pessoas não vão por vontade própria. Elas sempre vão encaminhada por outra pessoa. Às vezes é pelo médico, às vezes é por um professor, mas dificilmente uma pessoa fala, olha, eu vou fazer terapia sozinha, sem ninguém ter indicado, olha, eu enxergo que preciso. Diferente de uma pessoa que fala, não, eu vou fazer exames de rotina, porque estou sentindo uma dorzinha. É difícil, então é um processo. É verdade, essa questão do encaminhamento das crianças. Eu dou aula para uma turma de 6º ano, 7º, 8º, 9º, dou aula para adolescente, e eu noto que muitos deles estão emocionalmente instáveis. Qualquer coisinha, essas crianças se agitam. Última semana de aula, criança chorando no banheiro, criança desesperada porque não queria reprovar, crianças se ofendendo. Então, é importante os pais estarem atentos aos sinais da criança. Como que o pai vai identificar que a criança precisa de terapia? Porque talvez a criança em casa ficou isolada, ficou sozinha, e o pai achou que é normal a criança estar mais quieta. Quais são os sinais que um adolescente, uma criança vai dar que o pai deve ficar atento? Tá. Com criança é um pouquinho diferente do que com adolescente. Porque criança, às vezes, tem uma dificuldade de falar justamente o que aconteceu, o que está incomodando. Porque, assim, eu não levo uma criança para terapia e pergunto como você está se sentindo, né? É diferente. Você observa isso no brincar, você observa nas conversas que ela tem com os colegas, nas atividades que ela fazia antes e que está, de alguma forma, diferente, destoando de tudo do que ela fazia antes, né? Porque a criança, ela é muito expressiva nas coisas que ela faz. Para a psicologia, por exemplo, que eu te falei, eu não posso chegar e perguntar para uma criança como ela está se sentindo, mas eu posso me utilizar de um teste que ela vai desenhar, que ela vai expressar como que ela se sente. Às vezes o pai pode observar nas atividades que ela faz, nas atividades escolares, seja de pintura, às vezes na escrita, se você pede para que, elabore uma história, ela vai elaborar uma história com base naquilo que ela está passando, naquilo que ela está vivenciando. É muito real. Eu tenho uma aluna e ela tem, acho que uns 7 anos. E eu pedi para ela fazer uma história em quadrinhos. E eu realmente me assustei. Porque ela fez uma história com 4 quadrinhos. Aí o primeiro era o assaltante indo assaltar a mulher. Aí no segundo, a mulher batendo no assaltante. No terceiro, o assaltante morto, todo ensanguentado. E no quarto, um caixão. E aí esse desenho me assustou muito. Teve uma outra criança que relatou sobre abuso sexual, uma outra criança que tá muito quente na sala de aula, muito calor, janelas abertas, ar-condicionado ligado, todo mundo morrendo, querendo água, e
a criança com touca, bonezão, máscara, toda encolhida. E talvez o pai ache que é timidez. A mãe vê, o pai vê a criança saindo no calor, né, de moletom e acha que é timidez. Como que eu vou saber que a criança é tímida ou que a criança está ali passando por uma fase difícil? Eu, como professora, consigo identificar, né? Esse aluno, ele não é tímido, ele conversa com os colegas. Eu sei que tem algo incomodando ele. Porque eu convivo, vejo ali outras crianças, ele interagindo. Como que o pai vai saber que essa criança não é tímida? Talvez o pai ache que é timidez. Tá. Primeiro a gente precisa entender que para que você consiga chegar a um adolescente, que é um pouco mais complicado, né? A adolescência é uma fase muito boa e que existem muitas mudanças. Então, muda da água para o vinho. Aí os adolescentes crescem assim, centímetros em uma noite. Então, eles mudam muito rápido. De humor também. Sim. E para os pais conseguirem ter acesso, porque é complicado a conversa entre os pais e filhos nessa fase. O pai precisa primeiro estabelecer um ambiente acolhedor, em que aquele adolescente não se sinta julgado naquele ambiente com aquilo que ele vai falar. Tem que acolher, abraçar, para assim você conseguir identificar alguma alteração. Porque será muito difícil eu conseguir chegar a um adolescente que está passando por uma situação, por exemplo, que não é apenas timidez, mas outros problemas que ele possa estar sofrendo, como bullying ou mutilação, por isso estar usando roupas compridas num calor. Vai ser muito difícil eu conseguir chegar se ele não tiver esse ambiente acolhedor. Caso não tenha esse ambiente acolhedor, o primeiro passo é esse. Que a criança se sinta confortável, que se sinta acolhida, que você chegue para esse adolescente e fale, olha, eu estou aqui para te ouvir, não quero te julgar, eu só quero te entender, eu quero saber o que tem acontecido, como foi o seu dia. Não já chegar, né, batendo o pé na porta, mas um processo mais gradual, né, para que você consiga alcançar esse adolescente. Eu acho que esse é um problema dos adolescentes não confiarem nos pais. Porque nós temos a ideia, os adultos têm a ideia, e eu vejo isso em muitos pais. Eu apanhei quando era criança e não morri, tô aqui, sim, né? Mas tem ansiedade. A minha terapia é o chinelo. Mas tem ansiedade, tem depressão. E aí não sabe lidar com os próprios sentimentos e acha que a forma como foi criado deve ser repassado para as crianças. E isso é um erro enorme. Eu falo isso como educadora, porque esse contexto de sala de aula... Com certeza eu sei de mais problemas, infelizmente, eu sei de mais problemas dos meus alunos do que os pais, exatamente por não ter esse ambiente acolhedor. Eu acho engraçado que nós começamos falando de luto, estamos agora falando de crianças. Isso se chama livre associação. Mas enfim, Dani, tem algum conselho para quem ainda está pensando se deve fazer a terapia ou não? Com certeza eu tenho. E o meu conselho é: façam terapia. Independente se você tenha passado por algum trauma ou se você tenha visto alguma dificuldade que você não está conseguindo lidar. A terapia ela também serve como um espaço de autoconhecimento. Entender questões pessoais. É um processo de se conhecer. Então, mais do que você tentar superar algum trauma ou alguma dificuldade, é se conhecer, porque quando você se conhece, você consegue enfrentar os processos da vida. Verdade. Não é fácil, é um pouco doloroso, eu falo por experiência. Sim, e justamente, desculpa te cortar, é que algumas pessoas têm a ideia de que em uma primeira sessão aquilo vai se resolver. E não. E também não vai ser na segunda sessão que aquilo vai se resolver. É gradual, né? Sinto muito em te frustrar. E também não vai ser na terceira, né? Porque é um processo. A gente não consegue resolver um problema que às vezes você acarretou há muito tempo em uma sessão. Às vezes a pessoa não consegue nem ter acesso àquelas emoções traumáticas que você acabou recalcando, esquecendo e que vai sendo trazido à tona durante a terapia. Dani, eu agradeço pela conversa, agradeço pelos conselhos, por ter tirado as nossas dúvidas. Foi uma entrevista muito boa. Muito obrigada pelo conhecimento passado. Deixa um pouquinho das suas redes sociais, contato, se alguém quiser te chamar para a palestra, onde entra em contato. Tá, eu tenho o Instagram, também tenho o Facebook, o meu Facebook é Daniele Souza, o meu Instagram é Daniele, quer dizer, troca.
O meu Instagram é @danie_2L_IE. Se vocês quiserem me chamar para tirar dúvidas ou para qualquer outra coisa, podem me chamar lá no meu direct, que aí eu posso passar o meu contato pessoal para vocês. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixe aqui nos comentários possíveis dúvidas, suas experiências nessa fase de pandemia com luto. E a Dani está aqui disponível se você precisar de um psicólogo, ela tem vários contatos também. Se inscreva aqui no nosso canal, @troadtv. Se inscreva também, nos siga também lá no Instagram, @troadtvoficial. E me siga também no Instagram, @Jennifer_Souza, sem o A. Um abraço e até semana que vem.